O batuque de vocês só existe aí, no Rio Grande do Sul, dizem e pensam alguns. E se você pensa e diz a mesma coisa, com certeza você nunca ouviu falar em João de Bará Agelu Nibi, o pai Joãozinho do Exubi. Quando se fala em nação de Gigi, aqui no estado do Rio Grande do Sul, logo vem o nome do pai de santo mais famoso dessa nação, que sem soma de dúvidas é o pai João Correia de Lima, o pai Joãozinho do Exu Nibi, ou simplesmente pai Joãozinho do Exubi. Ele foi e é, sem soma de dúvidas, um dos maiores, se não o maior representante da nação de Jeje conhecido no Brasil e em outros países. Ele é o principal sacerdote responsável por difundir o batuque no interior do estado e dentro da Argentina e do Uruguai. E é sobre esse homem negro, pobre, batuqueiro e homossexual que eternizou seu nome na história do batuque que nós vamos falar um pouco nesse vídeo. Eu sou o Pai Kleber Diogum. E se você está gostando desse projeto, eu lhe convido a curtir, comentar, compartilhar e levar esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis. E caso seja a sua vontade também, eu lhe convido para você seguir as páginas do Heranças Afro no Face, no Insta e no YouTube. Recadinho dado, o pedido está feito. Roda a vinheta. João Correia de Lima nasceu em 1903, filho de Maria Júlia Correia e de pai desconhecido. E tinha a jardinagem como profissão. Sim, ele era jardineiro. Sabe-se pelos documentos históricos coletados e catalogados pelos historiadores e pesquisadores que antes de 1930, pai Joãozinho Bexubi pertencia a outra ramificação religiosa de Jeje, que por ora ainda é desconhecida dos historiadores. Segundo o próprio Exubi, em entrevista concedida ao professor Carlos Galvão Klebs, em 18 de janeiro de 1953, na casa de mãe Geraldina, filha carnal e de santo de mãe Andressa da Oxum, ele, pai Joãozinho, teria sido, abre aspas, maltratado, fecha aspas, dentro do seu próprio ninho religioso, o que o teria levado a procurar outra ramificação para dar continuidade à sua vida religiosa. Eu vou abrir um parênteses pessoal aqui para os senhores entenderem um pouco dessa história. Ser homem negro, batuqueiro, pobre e homossexual nos dias de hoje não é nada fácil. Imaginem isso em 1930. Fecha o parênteses. Voltando para a história. Por esse motivo, dele ter sido maltratado no próprio ninho, ele acabou migrando para a mão de pai Antoninho da Oxum, nação de Oió. E nessa etapa, a nossa história tem duas versões. Na primeira versão, pai Antoninho teria terminado de fazer as obrigações de pai João do Exubi e teria feito a sua rua. Na segunda versão, pai João teria saído da antiga casa de Axé sem levar nada, não lhe entregaram nada. E pai Antoninho teria refeito toda essa sua obrigação, novamente, e também teria assentado seus orixás de rua, que até então pai Joãozinho não os possuía. Pouco importando qual das versões é a correta, o fato é que após essa obrigação, pai João do Exubi começou a se denominar como sendo Jeje Nagô Vodum, ou Jeje Vodum Nagô.
E é essa também a explicação e o motivo dos batuques do Pai Joãozinho se rezar primeiro para Vodum, Leba, e depois mesclar o toque entre orixás e voduns no mesmo ritual. Entre os voduns acrescentados nessa fusão de nações, podemos citar alguns que estão entre nós até hoje, e inclusive alguns são tratados e cultuados como orixás. E inclusive tem irmãos que brigam e juram de pé junto que eles são orixás, porém eles são voduns. Exemplos: Leba, né? Um vodum chamado Gã, que se transformou depois em Avagã, Timbuá, Sobu, Sapatá, Gama, entre outros voduns que o Jeje cultua. Com o falecimento de pai Antoninho, pai Joãozinho do Exubi ganhou um papel de protagonista. Foi ele o responsável por fazer o intercâmbio entre as casas abertas dos seus irmãos, órfãos de pai Antoninho, e esse movimento acabou unindo a família e fortalecendo a nação deles. Vocês lembram que no vídeo do pai Antoninho eu falei que com a sua morte houve uma disputa pelo seu axé, e o que acabou fulminando em uma guerra e saques a objetos ritualísticos dentro da sua própria casa de religião, feito por seus filhos de santo, alguns dos seus filhos de santo. Pois é, foi o pai Joãozinho do Exubi o responsável por apaziguar os ânimos e unir novamente boa parte da família. Alguns dizem e pensam que pai Joãozinho do Exubi era filho de santo de mãe Chininha. Na verdade, não é bem assim, não é essa a verdade. Mãe Chininha surge na vida dele apenas após a morte de pai Antoninho, e não antes. E isso segundo documentos coletados e catalogados. Nessa própria entrevista que ele deu ao professor Klebs. Ainda segundo os documentos coletados até esse momento pelos historiadores, pai Joãozinho começou a levar o batuque para a Argentina e para o Uruguai no início dos anos de 1960, por ali. Até esse ano, o costume era o seguinte: os irmãos argentinos e uruguais que quisessem entrar para o batuque, eles vinham aqui para o estado e faziam as suas obrigações aqui. Pai Joãozinho foi um dos pioneiros a ir fazer todo o ritual lá na terra deles. E isso lhe abriu várias portas e verdadeiras estradas e pontes que até hoje estão aí abertas e os batuqueiros as usam com frequência quando vão fazer seus rituais nesses países. Com relação aos Agdavis, o par de Agdavis, né? Na verdade, se tem documentado que já nos rituais promovidos pelo príncipe custódio de Sapatá Irupê, já se usava os agdavis para tocar tambor. Os toques eram feitos com agdavis. Mas com toda certeza nós podemos afirmar que foi com o pai Joãozinho do Exubi que o uso dos agdavis e as danças de par típicas do Jeje se popularizaram, pois os rituais do príncipe custódio eram muito privados. E o pai Antoninho, podemos dizer que ele popularizou o batuque. Ainda sobre os agdavis, é importante salientar que pai Joãozinho do Exubi, ele não era tamboreiro. Mesmo assim, ele dominava a prática do toque com agdavis e ensinou vários tamboreiros a tocarem com os agdavis. Vale ressaltar aqui que era um costume entre alguns batuqueiros antigos dominar com certa propriedade um pouco de tudo dentro do batuque. Da rua à porta do quartel santo, o batuqueiro bom não se apertava. Ao contrário, ele mandava se valer. O próprio ditado "bom cabrito não berra", que muitos batuqueiros usam, vem dessa prática, onde eles sabiam de tudo um pouco e não se apertavam em quase nada. Outro ponto importante coletado pelos historiadores é que em 14 de abril de 1956, visitou o estado do Rio Grande do Sul, em uma peregrinação religiosa, o renomado babalorixá do candomblé carioca, pai Joãozinho da Golmeia. E esse ele
foi recebido aqui no estado com uma comitiva de sacerdotes batuqueiros, entre eles Pai Joãozinho do Exubi. Os relatos narram que eles criaram uma certa amizade, afinidade. O fato é o seguinte: esse contato de alguns batuqueiros com o Pai Joãozinho da Goméia acabou gerando algumas influências dentro do batuque. Prova disso, meus irmãos, são as feituras de Oxum Miuá, Oxum Opará e até mesmo o costume de se vestir de branco em todas as etapas ritualísticas da nossa vida. Fato esse que até ali só se usava branco para os rituais de terminação, batuque do peixe, e para os rituais fúnebres, influência do candomblé. Pai Joãozinho do Exubi comemorava o aniversário do seu orixá no dia 19 de maio. Nessa data, a casa situada na rua Comendador Reingartz, número 265, no bairro Montserrat, se tornava pequena, haja vista que recebia toda a comunidade batuqueira. E eles se reuniam para reverenciar Pai Bará, Agelu, Nibi, o Exubi. Pai Joãozinho faleceu nesse mesmo endereço, aos 68 anos de idade, no dia 26 de novembro do ano de 1971, às 19 horas e 15 minutos, conforme atesta o seu atestado de óbito, encontrado e catalogado pelos pesquisadores. A causa da morte foi uremia, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Pai Joãozinho deixou uma filha carnal, Maria Reni, muito pouco se sabe sobre ela, e uma vasta família religiosa espalhada por todo o estado, por várias regiões do país e muito forte e já muito bem estruturada na Argentina e no Uruguai. Entre seus descendentes mais conhecidos, nós podemos citar Zé da Saia de Sobô, pai Zé da Saia, pai Pirica de Xangô, pai Tião de Bará, e as tamboreiras Evinha e Jurema, que por anos foram as responsáveis pelos toques na casa de Pai Joãozinho do Exubi. O nosso batuque, meus irmãos, ele é cheio de histórias belas e lindas, e essa que eu acabei de contar aqui agora para vocês é um pouco da vasta história de superação desse grande homem negro, batuqueiro, homossexual, pobre, que há quase 100 anos atrás enfrentou e derrubou o preconceito, rompeu barreiras e abriu as portas para o batuque em todos os lugares do país e fora do país, aonde o pai Bará, Agelu Nibi, assim quis. Esse é o batuque e esses, os batuqueiros, os nossos eternos baluartes. O Batuque e os Batuqueiros é um projeto semanal, fruto de uma parceria do Heranças Afro com os historiadores Giovanni Scherer e Vinícius Pereira de Oliveira, o Omorixá Vinícius de Aganju, e também com o professor especialista em História e Babalorixá, Denis Jodé. E nós, do Heranças, ainda contamos com a colaboração, revisão de texto e conteúdo do nosso colaborador Babalorixá Mozart de Amanjá, nosso consultor teológico sobre o batuque tradicional. Lembrando e jamais esquecendo o nosso mantra aqui da página, o saber, meus irmãos, ele não ocupa espaço. Compartilhe esse vídeo, chama todo mundo e vem pro Heranças.